Olá, tudo bem? Mais um dia aí, nossa dica emocional, aquilo que eu tenho chamado de pílula emocional. Não estou dando nenhuma pílula de emoção, mas pílulas no sentido de conhecimento sobre as nossas emoções e como lidar melhor com elas, como gerir, gestar melhor as nossas emoções. Hoje eu vou falar sobre algo que eu denomino de megalomania emocional. O que seria isso? Nós estamos vivendo uma época muito boa, época de liberdades. Muitas pessoas estão felizes com a liberdade de tudo, liberdade de locomoção, liberdade de acesso à informação. Alguns estão felizes pela liberdade das expressões, como você é livre para expressar o que você quer. Enfim, liberdades de maneira geral. As pessoas estão alegres e felizes com a liberdade. Mas aquilo que nos traz liberdade também muitas vezes nos aprisiona, infelizmente. Por exemplo, as pessoas hoje elas têm acesso ao celular, ao smartphone, ao celular comum e ao WhatsApp, ou outros meios de comunicação, Telegram. Então todas essas, vamos dizer assim, essas plataformas, essas mídias sociais, mídias de comunicação, o que está acontecendo com essas mídias? Elas nos facilitam, elas nos ajudam, elas amplificam o seu trabalho, agilizam o seu trabalho. Você pode fazer uma reunião de longe, cada pessoa em um país, uma videoconferência, você tem informações mais rápidas, mais dinâmicas. A cada vez que você liga uma TV ou uma internet, você tem uma informação diferenciada, rápida, objetiva. Mas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Muitas pessoas, quando olham, mandam uma mensagem para alguém no WhatsApp, a pessoa, ela olha e vê, visualizou, ela já viu essa mensagem, fica esperando. Quando é que a pessoa vai responder, já viu? Aí fica lá, hoje não respondeu, visualizou e não respondeu a minha mensagem. Não é assim? É por isso que no meu desligo, eu vou logo dando aviso, deixo desligado, porque eu não quero gerar ansiedade em ninguém. A pessoa fica ali olhando, mas ela não percebe que às vezes a outra não pode responder naquele momento. Ela só visualizou, mas não pode chegar lá e começar a responder. Está na sala de aula, está no trabalho, eu mesmo estou na clínica muitas vezes. Como é que vai responder naquele momento? Às vezes não dá para naquele momento exato. Você depois responde. Eu sempre respondo minhas mensagens, mas no tempo que eu posso responder. Mas a pessoa já fica angustiada. Mães estão mais aflitas agora. O filho tem liberdade de sair. Ele pode chegar 2 da manhã, 3 da manhã em casa, 4 da manhã, ele pode até dormir fora. Para muitas mães e pais, isso daí não vai ter problema. Dependendo da conduta deles, do código da casa, tem gente que nem liga muito para isso, mas com o telefone ligado. Se desligar o telefone, desligou o WhatsApp, desligou o Telegram, vai todas essas mídias, se você desligou, você pronto, vai dar uma crise. A mãe começa a ficar desesperada, o que aconteceu? O telefone está fora do ar, liga para a pessoa e não consegue, a pessoa não consegue atender e aí a pessoa fica angustiada, começa a se angustiar porque ela não consegue lidar com isso. As emoções estão à flor da pele, está completamente envolvida. Tem gente, portanto, que começa a ficar realmente ansioso com isso. Tem outras questões interessantes também. Eu vejo pessoas que quanto mais informação tem, mais ansiosa fica. Começa a ver as tragédias da vida, começa a ver as pessoas, crianças sofrendo no mundo, ver fotos, ver vídeos, e elas começam a sentir que o mundo é estranho e que esse mundo talvez não seja tão belo como foi pintado na sua infância. E ela então começa a sentir tudo. Ela começa a virar uma esponja emocional, seria um bom nome também, uma esponja emocional. E acaba sofrendo bastante. A crise da ansiedade, eu acredito que ela está muito voltada para aquilo que também posso depois, talvez eu faça outro vídeo sobre isso, ou talvez deixe aqui mesmo, eu acho que já dá para explicar rapidamente, que é a síndrome de Deus. O que é a síndrome de Deus que eu quero dizer? Tem pessoas que usam a síndrome de Deus em outros aspectos, eu vou explicar em que aspecto eu estou dizendo. É a pessoa que está achando que ela é Deus, ela tem poder sobrenatural. Ela consegue, se ela souber que o filho está em tal lugar, o filho não vai acontecer nada com o filho, porque ela sabe onde ele está. Então aqui vem a onisciência e a onipresença. Tem um vídeo que eu gostaria de falar sobre isso depois, mas eu vou resumir agora e depois falo de maneira
mais ampla no futuro. Mas veja, ela pensa, onisciência, a capacidade de conhecer tudo e saber de tudo. Onipresença, a capacidade de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. A pessoa acredita que ela pode fazer isso e seu filho, o seu cônjuge não vai trair porque ela está lá. Ela colocou um aplicativo de rastreamento, então ela vai saber, olha, não, ele não vai me trair. O que vai acontecer é que se tiver que trair, você vai saber mais rápido talvez, porque você colocou lá um aplicativo rastreador, um investigador ali dentro do celular, do smartphone. Você tem ali, você vai saber mais rápido, mas você não sabia antes, você não tem onisciência. Você não tem presciência, você não consegue saber antes as coisas, é um pré-conhecimento. Você não tem esse pré-conhecimento, você não conhece todas as coisas e você não pode estar presente em todas as coisas e você não tem soberania divina, ou seja, você não tem o poder divino de controle de todas as coisas. Ou seja, você não é Deus. Encare os fatos, você não é Deus. O que tiver que acontecer, acontecerá. Portanto, o que acontece com a sociedade ansiosa? A ansiedade generalizada. Essa mania de controle. O conhecimento é muito bom, as liberdades são muito boas, né? Algumas delas, né? Acredito, outras são bem complexas porque fogem um pouco da escopo, né? daquilo que é racional. Tem coisas que são irracionais, mas tudo bem, não é o nosso foco. Mas o que tem trazido para a gente? Uma sociedade ansiosa. Ansiosa. Porque já que eu tenho visto e enxergado vários mundos diferentes do meu, consigo ter várias informações ao mesmo tempo através de um celular, através de um computador, de um tablet, porque eu posso fazer tudo isso, apesar disso tudo, apesar de eu poder falar com a pessoa em vários momentos do seu dia, eu não tenho controle sobre as coisas. O que tiver que acontecer, irá acontecer. Eu não tenho como fazer nada, eu tenho responsabilidades. A pessoa pode ser irresponsável e acontecer algo por causa da sua responsabilidade. Alguém que dirige embriagado, e aí ele já sabe o risco que ele vai sofrer. Ele já está passando de um risco, ele está sendo risco para ele e risco para outra pessoa. É uma questão de responsabilidade. Mas nós não podemos evitar as coisas. Evitar, no caso da bebida sim, mas em outros casos, daquilo que poderia acontecer, você não tem como saber o que poderia acontecer. Não está dentro do seu poder. Então, essa megalomania emocional gera aquilo, ou o contrário, talvez a síndrome de Deus gere uma megalomania emocional. Cuidado, você é um ser humano de carne e osso e que deve viver o presente de maneira tranquila, calma e responsável. Seja responsável, não seja onipotente, onipresente, onisciente e nem soberano, porque você não é. A limitação, a aceitação da limitação é um bom passo para uma saúde emocional. Um abraço, curta, compartilhe, ative o sininho e nos veremos mais adiante.